boas palavras, poesias e reflexões. Ainda no mês de maio, nós estamos falando sobre Maria, porque é um mês em que há várias comemorações, né, referentes a este culto que existe no mundo católico, cristão, e que tantas pessoas se sentem identificadas com essa ternura materna representada por Maria, mãe de Jesus. Eu queria fazer mais algumas reflexões hoje a respeito dessa questão de Maria, às vezes polêmica, né? Para alguns, para protestantes é polêmica, para alguns espíritas também é, e cada um tem uma visão diferente, mas eu gostaria de tecer mais reflexões a respeito. Então, quando a gente pensa que Deus, divindade suprema do universo, criador de todas as coisas, segundo uma concepção judaico-cristã, islâmica também, né, nesse sentido, ele não é nem homem nem mulher, mas na nossa cultura patriarcal ele sempre foi representado de maneira masculina, né? Aliás, com muitas características masculinas, né? Por exemplo, no Velho Testamento é o Senhor dos Exércitos, né? Aquele que pune, aquele que faz a justiça, né? E mesmo com a concepção mais amena de Jesus em relação a Deus, né? Como um pai amoroso, acolhedor, né? Que não é um senhor distante, mas um pai, né? A quem nós podemos nos achegar, ainda é pai, né? Então eu relembro aqui uma cena fantástica que eu adoro, né? Que é do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Vocês podem rever essa cena, eu de vez em quando revejo, porque ela é extremamente saborosa. Aliás, tudo que o Ariano Suassuna escreveu é muito saboroso, e esse Alto da Compadecida é fantástico, né? E tem a cena em que o João Grilo chega com outros personagens para o julgamento do outro lado da vida, né? E está lá e é colocado um Jesus negro, né? O diabo de um lado, e aí o João Grilo chama por Maria para interceder, para intermediar o julgamento. Então, essa ideia que é muito forte dentro da tradição católica, de que Maria é a nossa advogada, né? Então vejam só que coisa interessante. Ainda aí há uma divisão, né, da questão da divindade, porque então Jesus, que para os católicos, para a tradição cristã é Deus, né, representa uma das pessoas de Deus, é aquele que faz a justiça. E Maria é aquela que intercede, que vem com a misericórdia, que vem com o amor, com a defesa, né? E assim, as palavras que ela fala no texto são maravilhosas, porque ela fala, esses são pobres, né? Você não pode esquecer, nós também fomos pobres, nós sabemos o que é ser pobre na terra, não ter oportunidade, é muito bonito, né? E ainda é encenado por ninguém menos que a grande atriz Fernanda Montenegro. Mas o que eu estou querendo dizer, olha só, como que a gente representa as coisas, porque isso são representações nossas, né? Projeções nossas a respeito da divindade, a respeito do feminino, do masculino, né? Então a gente entende que o masculino é aquele que faz a justiça, que aplica a justiça, e o feminino é aquele que defende, que é amoroso, que perdoa, que cuida, né? E assim tem sido a divisão, né? No sistema patriarcal. Quando, na verdade, todos temos que cuidar, todos temos que amar, todos temos que ter misericórdia. E Jesus foi um homem masculino e feminino ao mesmo tempo, porque ele cuidava também, né? Ele falava, misericórdia quero e não sacrifício. Ele era uma pessoa amorosa, né? Acolhedora, não era esse masculino rígido, essa masculinidade tóxica, né? Que apenas se atém à justiça rígida, né? Então vejam que o que acontece? Na minha percepção, todos nós devemos ter desenvolvidos dentro de nós, se é que existem esses dois princípios do masculino e feminino, do yin e do yang, se é que existem de fato no universo, né? Se existe esse binarismo, nós temos que caminhar para uma unidade, porque Deus é uno, né? A divindade é una, ela não é dividida entre masculino e feminino, entre a justiça e o amor. Deus é amor, né? Deus é
é plenitude de amor, é eterna misericórdia, não é este julgador que mais parece um juiz desses que tem que ter alguém para interceder por nós, né? Então, vejam, nós precisamos mudar essa concepção de Deus. Então, como a gente, durante tantos séculos, e ainda muita gente tem uma concepção de Deus muito dura, né? Então, precisa colocar uma divindade ou uma pessoa feminina no meio para interceder, para amenizar a questão, né? Mas Maria, de fato, foi um personagem histórico, existiu, né? Quer dizer, não é uma invenção nossa. Nós podemos projetar representações para Jesus, para Maria, mas foram personagens históricas, de fato existiram, né? Então, como eu estava narrando a respeito de Jesus, que Jesus foi um personagem histórico, amoroso, acolhedor, portanto, não era essa masculinidade rígida e dura, né? Que muitos homens acham que o masculino tem que ser, né? Que o patriarcado propõe, né? Então, de fato, Maria também existiu, né? E Maria estava ali ao lado de Jesus, é pouco citada, porque as mulheres eram pouco citadas na Bíblia toda, todas as escritas religiosas, né? Os homens que aparecem, como nas filosóficas, como nas literárias, os homens no patriarcado que existe há milênios, né? Na nossa civilização ocidental e também na oriental, porque o patriarcado é universal, infelizmente, né? São raras as culturas que tiveram outro sistema, mais igualitário ou mais matriarcal, mas dentro do patriarcado as mulheres foram um pouco citadas. Porém, Maria aparece, né, no Evangelho, aparece como aquela que dá vida, que está ao lado de Jesus na hora da cruz, que está ao lado de Jesus na hora que ele vai transformar água em vinho, né, nas bodas de Caná, ela que fala para ele, ou seja, revela-se uma cumplicidade, digamos, uma sintonia entre aquilo que Jesus veio fazer ao mundo e aquilo que Maria sabia que ele vinha fazer ao mundo. Então isso revela que ela era um ser humano especial, que estava em sintonia com os planos divinos para essa mensagem messiânica, essa mensagem profética, essa mensagem de amor, essa mensagem transformadora que Jesus vinha trazer. Bom, e se ela foi um ser humano histórico que existiu, assim como Jesus, foi um ser humano histórico que existiu, para quem acredita na continuidade da vida após a morte, isso todos os cristãos acreditam, todos os espíritas acreditam, os muçulmanos acreditam, todos os que têm uma visão de transcendência, Maria continua existindo como espírito, como alma, como anjo, assim como Jesus também continua existindo, né? Como espírito, como alguém que está engajado, como ele disse, que estaria conosco até o final dos tempos, né? Então Maria também está conosco, né? É um espírito, é uma alma, é um anjo, é uma rainha dos céus, como muitos poetas gostam de alcunhá-la, né? De falar sobre ela, que está ali nos apoiando, que está ali exercendo uma maternidade, esse lado feminino da divindade, de uma maneira, digamos, abrangente para todos aqueles que se dirigem a ela. Ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de nos acolher, de nos envolver, de nos amparar, né? E por isso orar para Maria é perfeitamente válido, né? É perfeitamente confortador nas horas mais difíceis. Isso que é uma coisa interessante, quando a gente passa por situações muito difíceis na vida, e todos passam, né? E a gente pode orar para Deus, pode orar para Jesus, pode orar para os santos, pode orar para os espíritos, pode orar para os orixás, pode orar para Buda, pode orar para quem for, né? Mas assim, para quem tem a experiência e a vivência de orar para Maria, a gente sabe que se sente muito mais confortado, né? Muito mais, muitas vezes assim, profundamente acolhido, né? Por quê? Primeiro porque, de fato, ela existe e ela nos ampara, ela nos envia suas bênçãos, suas vibrações, seu amor protetor, seu manto protetor. Mas também porque quando a gente pensa, né, na representação
de um ser feminino que acolhe, que é materno, com que nós podemos mostrar a nossa vulnerabilidade e não projetamos aquele Deus rígido, masculino, punitivo, então nós nos sentimos mais confortáveis. Ou seja, é uma maneira também de encarar a divindade de forma mais amorosa, né? E Deus, como está presente em todos os seres, e nós também, está presente em nós, então está presente em Maria, está presente em todas as mulheres, em todos os homens, basta nós desabrocharmos este amor acolhedor, porque Deus é amor. João disse no seu evangelho, né, que Deus é amor, né? Não há outra e melhor e maior definição de Deus do que amor, mas nós insistimos, né, na questão da justiça, e nossa justiça muitas vezes é encarada como vingança, como punição, como dureza, né? Não existe dureza em Deus, né? E isso é demonstrado exatamente no lado feminino de Deus, que se manifesta no lado feminino que existe no universo, e que todos os seres e todas as criaturas têm que um dia sentir e desabrochar dentro de si. Para terminar a nossa reflexão de hoje, eu quero ler uma poesia dirigida a Maria, do Michel Quoist ou Quast, eu não tenho certeza, viu? Eu sei francês muito bem, eu até procurei na internet, porque como tem esse ST no final, que não é comum nos nomes franceses, a rigor seria Michel Quoist, mas algumas pessoas dizem Michel Quast, não sei. Então, mas é um grande teólogo, padre francês, que tem muitos livros de oração, né? E tem uma oração aqui que para Maria, que eu acho muito bonita. Eu te saúdo, Maria. Eu te saúdo, Maria, Maria do sim, para recusar os não e sempre acolher o amor anunciado. Maria, silêncio, silêncio em semente, para espalhar em nossas terras a palavra de vida. Maria bela, bela de luz, para iluminar os rostos fechados ao sol do menino. Maria de todos os dias, para debulhar 1000 instantes do dia, como contas de um rosário. Maria ternura para os nossos beijos, voo de pássaro sobre frontes desertas. Maria sorriso para viver em flores, flores a colher por quem passa. Maria das lágrimas, lágrimas em rio para irrigar corações secos. Maria do alto, tão bem colocada, reza por mim, tão mal colocado. Maria memória, memória fiel, lembra-te de mim, quando os meus pés cheios de terra entrarem na vida. Eu te saúdo, Maria, Maria Mãe, Maria que eu amo. Assim seja. Então essas foram as nossas boas palavras, poesias e reflexões. Até o próximo sábado.